Então agora, tendo já trabalhado, discutido e definido as propriedades gerais essenciais da matéria, vamos começar agora a estudar a matéria de forma propriamente dita. Então eu vou começar agora primeiro, chamando atenção para os estados físicos da matéria. A matéria aqui será trabalhada nos três estados físicos: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Vamos fazer aqui primeiro uma análise macroscópica dos três estados físicos. A matéria no estado sólido, ela tem forma e volume definido, ou seja, se você pegar um determinado brinquedo e colocar dentro de uma caixa, e esse brinquedo for, por exemplo, um caminhão, ele não vai tomar a forma da caixa. Se você colocar, por exemplo, uma maçã dentro da geladeira, ela não vai tomar a forma da gaveta. Então o sólido tem forma e volume bem definidos. O líquido, ele já tem um volume fixo, mas a forma é indefinida. Então, por exemplo, 1 litro de água, você pode colocar ele em uma caixa d'água, em uma garrafa, ou onde você, qualquer recipiente, que ele vai ser sempre 1 litro de água. Mas a forma que ele vai assumir vai ser a forma do recipiente. Então ele tem um volume fixo e uma forma indefinida. O estado gasoso seria o terceiro estado da matéria que nós vamos trabalhar. Ele tem forma e volume totalmente definidos. Então, por exemplo, se você estiver em uma sala e você tiver, por exemplo, um determinado gás lá dentro, todas as pessoas que estão naquele ambiente, se aquele gás tiver algum cheiro característico, vão sentir o cheiro dele. As pessoas podem estar embaixo, em cima. Por quê? Porque o gás tende a ocupar todas as dimensões do ambiente. Ele vai ter o volume variando, porque ele vai ocupar as dimensões do ambiente, e a forma, porque se você tiver um ambiente quadrado, retangular, ele vai ocupar a forma daquele recipiente. Então, de uma forma geral, fazendo um resuminho, nós temos o estado sólido com forma e volume definidos, nós temos o estado líquido com volume fixo e forma indefinida, e nós temos o estado gasoso com forma e volume indefinido. Tá legal? Beleza, pessoal? Conhecendo os estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso, agora nós vamos aprender o nome das mudanças de estado físico. Então, por exemplo, quando você está na sua casa, coloca uma água lá no congelador e ela fica sólida, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Tem um nome para essa mudança. Quando você coloca o gelo em cima da pia e ele derrete, tem um nome para essa mudança. Então são esses nomes que nós vamos aprender agora. Então vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, um composto, um determinado material, um determinado tipo de matéria, passando do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos essa passagem de fusão. Quando nós temos um líquido passando para o estado de vapor, sem especificar como foi feita essa passagem, nós chamamos de vaporização. Quando nós temos um gás passando para o estado líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. Quando nós temos um líquido passando para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Quando nós temos um sólido passando para um gás direto, ou gás passando para um sólido direto, ou seja, sólido para gás e gás para sólido, nós chamamos de sublimação. Alguns autores gostam de chamar a passagem de sólido para gás de sublimação e a passagem de gás para sólido de ressublimação. Sólido para gás, sublimação; gás para sólido, ressublimação. Mas o nome mais comum é sublimação. Tá legal? Esse caminho de ida, ele ocorre com aumento da temperatura. O que eu estou chamando de caminho de ida? A passagem de sólido para líquido, que é a fusão, e a passagem de líquido para gás, que é a vaporização. O caminho de volta, estou definindo aqui como caminho de volta, a liquefação ou a condensação, e a passagem de líquido para sólido, que é a solidificação, ele ocorre com diminuição da temperatura. Diminuição da temperatura.